A paz do Senhor Jesus, vamos a mais um dia do nosso devocional, que se encontra no livro de Gálatas, capítulo 6, versículos 7 e 8, que diz: Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Nós vamos ver Paulo aqui falando nesse capítulo 6, entre o versículo 1, do versículo 1 ao versículo 10, nós vamos ver Paulo falando sobre fazer o bem a todos. E ele começa nesse versículo 1 dizendo: Irmãos, se alguém é surpreendido em alguma transgressão, vocês que são espirituais devem restaurá-lo com um espírito de mansidão. Cuide-se, porém, cada um de não ser tentado. Paulo vem dar esse conselho aqui, aos Gálatas e também a nós, e bem entendemos que nenhum cristão, ele deve pensar que é totalmente independente e que não precisa da ajuda, dos outros. Ao mesmo tempo, ninguém deve pensar que está isento da tarefa de ajudar, os semelhantes. Nós somos o corpo de Cristo, o corpo de Cristo, que é a igreja, somente funciona quando seus membros trabalham em conjunto pelo bem comum. Não tem como um corpo ele ser funcional se cada membro ele estiver querendo ser independente. E nós entendemos que quando entendemos essa dinâmica do corpo, nós vamos entender que nós precisamos, todos nós falhamos, todos nós pecamos, erramos, e precisamos estar agindo, com o fruto do Espírito, com o espírito de mansidão, para cuidar, de cada um, para cuidar um dos outros. O corpo ele não tem membro mais importante e menos importante. No corpo, todos os membros do nosso corpo são importantes. Como da mesma forma, se a igreja é o corpo de Cristo, todos os membros são importantes. Tem pessoas que precisam ser aconselhadas, nós também precisamos de conselho, e devemos realmente, aconselhar, apontar, mostrar realmente, e ajudar o nosso próximo. Nós precisamos entender que tem pessoas que vão precisar, e nós também, porque não, de correção, de encorajamento. Tem pessoas que vão precisar de conselhos, vão precisar de ajuda. Então, humilde e gentilmente, nós precisamos estender a nossa mão a essa pessoa que está necessitada. Quando nós lemos lá no livro de João capítulo 13, versículo 34 e o versículo 35, a palavra diz: Um novo mandamento dou a vocês. Amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Deste modo, todos saberão que são meus discípulos se vocês amarem uns aos outros. Então, isso é o próprio Senhor Jesus. Ele está dizendo, ele está orientando, os seus discípulos, a estar realmente amando uns aos outros, da mesma forma que ele amou, a todos nós. Quando nós observamos no versículo 2, diz: Levem os fardos uns dos outros, e assim cumpra a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Paulo ele está dizendo aqui que devemos ajudar um ao outro, levar o fardo um dos outros. E isso estará cumprindo a lei de Cristo, que é o próprio Senhor que vai nos falar sobre isso. Então nós entendemos que se a gente não devemos nos considerar, sendo alguma coisa, ou sendo mais sábio, mais importante do que os outros,
Podemos parar e muitos podem achar que é alguma coisa que é mais importante, né? E essa pessoa está enganando a si mesma, porque nós somos fracos, somos falhos, todos. O Senhor ama a todos e entendemos que se o Senhor nos ama, nós temos que amar o nosso próximo, e além disso, não somos sabedor de tudo, né? Quem sabe é o Senhor. E o Senhor lhe deu a um, né, um dom, ele deu um dom para outro, um ele deu para apóstolo, outro deu para profeta, evangelista, né, pastores, mestres. Então, cada um seu deu especial. Então, por isso que nós precisamos, né, o mestre precisa ouvir também o profeta, como o profeta o mestre, como o pastor ouviu o pastor e o pastor ouviu o evangelista. Então, esse é o ponto que faz a unidade do corpo de Cristo, não faz ninguém ser maior nem melhor. No versículo 4 ele diz: cada um examine os próprios atos, então poderá ter orgulho de si mesmo, se comparar sem se comparar com ninguém. A pessoa, ela muitas das vezes ela faz, é muito bom fazer uma coisa boa, fazer uma coisa certa, né? A gente fazer algo e que daqui vai dar um resultado favorável. Mas quando fazemos isso, não devemos nos comparar aos outros. Não há necessidade de comparar aos outros. As pessoas fazem comparações por muitas razões, né? Alguns apontam as falhas dos outros para se sentir melhor perante si mesmo. Outros querem simplesmente uma confirmação de que estão agindo bem. Quando se sentir tentado a fazer alguma comparação, olhe para Jesus Cristo. Seu exemplo irá inspirá-lo a fazer o melhor, e sua amorosa aprovação irá confortá-lo quando não consegue alcançar suas expectativas, né? Não devemos fazer comparação, né? A pessoa compara, pega o erro de alguém e quer fazer uma comparação em cima daquilo, mas veja, você não está errando, não está falhando naquela parte, naquele quesito, mas em outro está. Então nós devemos entender isso, né? Que nós não devemos, olhe para Cristo Jesus, que mesmo se nós acertarmos, a honra e a glória dele. Se nós errarmos, nós vamos ver que nós somos imperfeitos, mas ele, Jesus, ele está sempre pronto a nos inspirar, ele nos inspira a cada dia a viver melhor, a não estar julgando as pessoas, não estar olhando mais, né, olhando para o homem, mas olhando sim para Cristo. Isso nos fortalece, né? Isso vai superar nossas expectativas quando a gente olhar para Jesus e ver que ele é o único Salvador das nossas vidas. Então nós lemos aqui no versículo 5, pois cada um deverá carregar a própria carga. Então cada um carrega o seu próprio fardo. Versículo 6, aquele que está sendo instruído na palavra deve compartilhar todas as coisas boas com quem o instrui. Paulo ele diz que os alunos eles devem cuidar das necessidades materiais de seu mestre. Então é fácil receber os benefícios de um homem, de um homem bom, ensino bíblico, e também considerar normal a presença de nossos líderes espirituais, ignorando suas necessidades físicas e financeiras. Então devemos cuidar dos nossos mestres sem relutância ou má vontade, com um espírito generoso, demonstrando-lhe apreço e honrando-os por tudo o que têm feito. Então, o reconhecimento daqueles que são nossos líderes espirituais, que são aqueles que nos orientam, que nos ensinam, nós devemos, estar recebendo as instruções, e Paulo ele coloca aqui, em situações que devem ajudar, devemos cooperar com essas pessoas ajudando. Muitas das vezes uma palavra, uma palavra honrando, uma palavra, de ânimo, um elogio, um agradecimento, isso é importante na vida de qualquer líder, de qualquer um que está liderando. É muito mais do que até dinheiro, é o reconhecimento realmente, como nós reconhecemos, obedecendo,
né, dando ouvido às instruções daqueles que estão nos instruindo dentro da palavra de Deus. Então, viu o versículo 7, não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Esse é o nosso texto devocional. Então, certamente, você ficaria surpreso, né, se você plantasse, né, milho e ali colhesse abóbora, por exemplo. Então, a lei natural, ela diz que colhemos o que plantamos. E isso também é verdadeiro para as outras áreas. Quando nós olhamos, a pessoa muitas das vezes está querendo colher, né, ter uma boa colheita, mas está semeando pouco, está plantando pouco. Querem alcançar grandes resultados, mas sua dedicação não se dedica. Está buscando realmente, né, uma situação favorável, uma situação até financeira melhor, e não se dedica, não estuda, não se empenha, reclama o tempo todo. Está muitas das vezes orando, pedindo para que o Senhor venha encher do seu espírito, que venha capacitar, mas não lê a palavra, não ora, não vai à igreja, não tira momentos com Deus, momentos de devocionais, momentos de oração. E então a lei, esse serviço é verdadeiro para todas as áreas. O que você planta, você colhe. E se não está sempre plantando nada, não está buscando nada, está se dedicando e alimentando outras coisas, a sua vida, outras áreas, né, se envolvendo com outras coisas, se entretendo, que são muitos os entretenimentos, está tendo o tempo roubado, e depois não adianta, que não vai colher riquezas, não vai colher, né, coisas que você também esteja almejando, se não se dedicar realmente a lançar a semente, a regar a terra, né, a lei da semeadura. O que você plantar, você vai colher. Aqueles que fazem, por exemplo, fofoca a respeito de seus amigos, eles perderão a amizade deles. Toda ação, ela tem uma consequência. Se plantar para satisfazer seus próprios desejos, terá uma colheita de tristeza e pecado. A pessoa está plantando, né, nós lemos lá em Gálatas 5, sobre o fruto do Espírito e da carne. Está alimentando a sua carne, para você estar plantando para o seu próprio desejo pecaminoso, dando lugar ao pecado. Então as consequências, ela vem, vai colher tristeza e pecado, a colheita vem. Mas se plantar para agradar a Deus, colherá alegria e vida. E essa vida é uma vida eterna. Está ali no fruto do Espírito, vivendo de acordo com o que está sendo orientado, que a palavra tem nos orientado. A pergunta fica, que espécie de semente você está semeando? É contenda? É divisão? É mentira? É engano? É malícia? O que está sendo plantado? O que está sendo lançado na terra? A gente precisa olhar. É moralidade? Pensamentos impuros? Luxúria? Hostilidade? Disputas? Ciúmes? Ira? Ambição egoísta? Dissensões? Vaidade ou orgulho? Inveja? Assassinato? Idolatria? Atividades demoníacas? Embriaguez? Vida desregrada? Trapaça, injustiça, adultério, homossexualidade, ganância, roubo, mentira? O que você está plantando? Qual é a semente que você está lançando na terra? Ou você está lançando e no Espírito, nessa semente, que são as virtudes, podemos dizer, que é o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade, a bondade, a fidelidade, a mansidão, o domínio próprio. Essa é a semente que devemos lançar na terra. Versículo de número 9, ele diz, não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desistirmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente os da família, especialmente aos da família da fé. Então, é desanimador
né, continuar praticando o bem e não receber nenhuma palavra, né, de agradecimento, não ter nenhum resultado tangível. Isso é para muitos, né, que se estão focados nisso, em elogios, em reconhecimentos. Se essa pessoa não, ele tiver faltado só nisso, vai cair, vai parar, de que não vai ver um resultado. Mas Paulo, ele desafiou os Gálatas também, e também a nós, a praticar o bem e a confiar em Deus quanto aos resultados. Em seu devido tempo, colheremos uma safra de bênção. Então, espere no Senhor, né? E não canse de fazer o que é correto, não canse de fazer o que que realmente é certo. Muitas pessoas estão se cansando, né? Já não vou falar mais de Jesus, já não vou fazer mais isso, já não vou trabalhar, já não vou me dedicar mais, já não vou me envolver tanto com a obra, já não vou fazer isso porque, né, não estou vendo nada, não está acontecendo nada. Calma, ninguém lança semente e de uma hora para outra ela se torna uma árvore bonita, cheia de fruto. Tem um tempo do crescimento, tem um processo até chegar no propósito. Então não nos cansemos de fazer o bem, continua fazendo, né? E não desista, né? Continue lançando semente, continue regando a terra. Então, quando temos essa oportunidade, devemos fazer o bem a todos, especialmente aos irmãos domésticos da fé. Então, que nesse dia você fique com essa palavra, o Espírito Santo de Deus fale mais e mais no teu coração. Se você for tocado pelo Espírito Santo, compartilhe com alguém. Compartilhe com alguém que precisa ouvir essa palavra. Isso é um ato de amor, é um ato de cuidado. Até aqueles que estão vivendo fora do que está sendo falado aqui, compartilhe, mas com amor. E ore por essa pessoa. Que Deus te abençoe nesse dia.